Evangelho de Marcos, capítulo 12. Versículo 18. Nós estamos estudando aqui. E se você encontrou, vou pedir para você ficar em pé, para nós lermos o Evangelho do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, veja bem, os saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele quem? Jesus, e lhe perguntaram dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar descendência. Versículo 21. O segundo desposou a viúva e também morreu, sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provei o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vamos dizer juntos? Ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por favor, nesse momento pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos entender a Tua palavra, que o Senhor me capacite, Senhor, a aclarar esse texto para o Teu povo. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Irmãos, da última vez que nós estudamos aqui o Evangelho de Marcos, deixa aberto, a gente viu que 2 grupos tentaram colocar Jesus em uma armadilha: os fariseus e os herodianos. Lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, fariseus e herodianos. E eles fizeram aquela pergunta da moedinha, né? Da moedinha não, se era lícito ou não pagar imposto para César. E Jesus pediu a moedinha e falou: de quem que é a inscrição aqui? É de César, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E os caras caíram do cavalo, como a gente viu aqui. Hoje é um outro grupo que está tentando colocar Jesus em uma armadilha, que é o grupo dos saduceus. Esse grupo é o grupo mais poderoso de Israel. Como você pode ver aí no versículo 18, eles dizem que não havia ressurreição. Veja aí, dizem não haver ressurreição. Quem são os saduceus? Rapidamente vamos pensar quem são os saduceus. Primeiro, os saduceus, eles são o grupo mais rico em Israel. É o grupo poderosamente financeiro mais poderoso de Israel. São os mais ricos. Eles são os chamados aristocratas daquela sociedade. Os saduceus, eles controlavam o sinédrio. O que é o sinédrio em Israel?
Sinédrio é o órgão máximo em Israel que fazia os julgamentos e decidiam as coisas mais importantes da nação. Eles governavam o Sinédrio por autorização de Roma, mas ainda assim eles são o grupo mais poderoso em Israel. Quem são os saduceus? Eles são colaboracionistas. É um grupo que apoia Roma, apoia os imperadores romanos. Há muito movimento aqui, né? Eles apoiam, mas vida é movimento, graças a Deus por isso. Eles apoiam os exploradores romanos e em troca os romanos deixam eles exercerem o poder e recebem para isso também. Exploram as pessoas. Quem são os fariseus? Os saduceus. Eles controlam o templo de Israel. Eles têm o controle sobre o templo. Eles decidem as coisas mais importantes do templo. E o sumo sacerdote, que é a autoridade máxima em Israel, era sempre um saduceu. E eles não faziam prosélitos. Eles não eram que nem os fariseus. Jesus disse que os fariseus rodavam o mundo para ganhar um convertido e tornar fariseu também. Saduceu não. Era difícil você fazer parte desse grupo. Eles não deixavam qualquer um entrar, porque como a gente viu, eles eram ricos, eles eram aristocratas, eles tinham excelentes relações com Roma e eles eram colaboracionistas. Então esse é o espectro. É diferente do fariseu. Fariseu é uma outra história. Fariseu é um outro grupo. É um grupo mais estudioso da Bíblia, é um grupo que se dizia que entendia mais da lei, do Antigo Testamento. O saduceu, ele é um grupo mais político, por assim dizer. Mas os saduceus, eles tinham algumas posições teológicas. A primeira a gente viu aí. Eles dizem não haver ressurreição. Por que eles dizem não haver ressurreição? Para o saduceu, os únicos livros sagrados eram o Pentateuco. O Pentateuco é também chamada de Lei de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles entendiam que somente esses 5 livros da Bíblia eram inspirados. E o saduceu, ele é um cara que conhece a Bíblia. E ele entendia que o Pentateuco não ensinava a ressurreição. Na leitura do saduceu. O saduceu, ele não aceitava os outros livros, profetas, salmos, poéticos do Antigo Testamento, ele não aceitava que eram inspirados. Outra coisa, eles não acreditavam na existência de anjos e nem na existência de demônios também. Então, que curioso isso, né? Um grupo religioso tão forte que controla o templo, tão antigo e que não acreditava na vida após morte. Não é interessante isso? Você pensar, quem não acredita na vida após morte é ateu. Não, o saduceu também não acreditava. Você tem exemplos na teologia, por exemplo, protestante liberal, que também não acredita hoje. Mas não é uma coisa nova isso. Já existiam grupos que não acreditavam. Um grupo religioso que não acredita na existência de anjo, que não acredita na existência de demônios. Eram esses os saduceus, para a gente ter uma dimensão de como era a pluralidade religiosa em Israel. Então esse era o grupo dos saduceus. O que foi que nós lemos aqui? Nós lemos que os saduceus, eles tentaram colocar Jesus em uma arapuca teológica. O que é isso? Com base no texto de Deuteronômio 25:5, qual que era o costume em Israel? Digamos assim, tem alguém aqui, digamos que você seja casado com a sua esposa e ela não tenha nenhum filho seu, certo? Você se casou e não tem nenhum filho, e aí por algum motivo você morreu e não deixou descendência. O seu irmão, imediatamente depois, ele tinha que vir e suscitar descendência na mulher, na viúva. E aquele filho era considerado como filho daquele que tinha morrido, para que ele não deixasse de ter um nome em Israel. E aquilo implicava em uma série de questões jurídicas, até posse de terra, enfim. Então o cara ele não podia ele não deveria se negar. Se ele se negasse a fazer isso, tinha todo um ritual.
a viúva chegava no sacerdote e falava: esse cara não quer suscitar descendência para o meu marido que morreu, aí vai lá dar uma chinelada, cuspia no chão, e o cara ficava com uma fama em Israel. Esse é o mandamento. Depois você dá uma lida lá em Deuteronômio 25:5. Para a gente hoje seria esquisito, né? Um negócio desse aí, morre o irmão, aí o outro tem que ficar, vai que ele gosta de outra, nem gosta daquela mulher, enfim. Mas Israel era a lei de Moisés que determinava que isso fosse feito. Pois bem, eles criam uma situação aí, eles não acreditam em ressurreição, hein? Então, de cara você já tem que ter isso na sua mente. Eles não acreditam em ressurreição, mas eles falam assim, na frente de todo mundo, querendo ridicularizar Jesus. Digamos lá que um irmão, um cara lá casou com a mulher, morreu sem deixar descendência. Aí vem o outro irmão, fica com ela e morre antes de deixar descendência. E sucessivamente morre 7 irmãos. Quem é essa mulher que mata tanto homem assim, né? É a matadora de maridos, né? É a exterminadora de maridos, de irmãos. Acabou com a família, né? Então é um exemplo absurdo. Aí eles perguntam no final para Jesus: e aí, na ressurreição dos mortos, com quem que ela vai ser? Ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro ou do sétimo? Ou vai ficar todo mundo junto ali? Era um absurdo. Era um absurdo. E Jesus olha para eles e fala: olha, vocês estão cometendo um grande erro, porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Vocês não viram o que está escrito no livro de Moisés, na sarça ardente, quando Deus diz que Ele é Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Note que ele não fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, no sentido de que Deus é um Deus muito pessoal. Então, nesse sentido, é como se ele dissesse que não é o nosso Deus, é o Deus da Neia, é o Deus do Emerson, é o Deus da Mariana, é o Deus do André, é o Deus do Wellington, é o Deus do Abner, porque é um Deus muito pessoal, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E no fim, Jesus ainda arremata: e ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. E os saduceus, de mais um grupo que sai aí derrotado teologicamente aí na presença do Senhor. Pois bem, esse texto aqui, meus irmãos, é um texto, ele é muito teológico. Pensa, Jesus, será que Jesus sabia debater teologia? Debateu teologia aqui com os saduceus. Então Jesus, ele já arrebentou com os fariseus, já arrebentou com os herodianos e agora ele arrebenta com os saduceus também. Ninguém pode com Jesus, ninguém pode com ele. E aí a gente vai ver aqui algumas lições teológicas desse texto aqui, que eu considero extremamente interessantes, muito bacanas algumas lições aqui. Uma primeira lição que a gente aprende desse texto aqui: os saduceus estão errados e haverá ressurreição dentre os mortos. Essa é uma doutrina fundamental da Escritura Sagrada. Haverá ressurreição dos mortos. Jesus disse: quando ressuscita-se dentre os mortos, nem casarão nem se dão em casamento. Mas ele diz antes: quando ressuscitarem dentre os mortos. Então, a morte, segundo a fé cristã, segundo o Evangelho e segundo o ensino de Jesus Cristo, não terá a última palavra sobre a vida de ninguém, porque haverá ressurreição dos mortos. Então, os saduceus estão errados em não acreditarem. Os fariseus acreditavam. Jesus pegou pesado com os fariseus também, por causa da corrupção que havia naquele grupo, mas eles acreditavam em ressurreição, em anjo, em demônio, eles acreditavam. Os saduceus não, e Jesus diz aqui que eles estavam errados. Pois bem, outra lição que a gente aprende aqui, talvez isso possa chatear você, talvez possa não chatear, mas não haverá casamento no céu.
Manifestações. Não vai ter casamento no céu. Veja, Jesus diz assim: nem casarão, nem se darão em casamento. Não haverá casamento no céu, meu irmão. Não tem esse casamento que nós conhecemos aqui. Isso significa que o seu casamento não ficará para a eternidade. Para alguns isso é motivo de tristeza. Alguns acham que vão ficar alegres. Ainda bem, né, que não é para sempre esse negócio. E aí, qual é o seu caso? Parece brincadeira. Esse cara é bom. Infelizmente, para algumas pessoas, felizmente para algumas pessoas é um grande sofrimento quando acaba um casamento pela morte, né? A pessoa sofre. A gente conversava ali na porta de entrada hoje com a Dona Maria, né? Uma situação, não foi seu Belmiro, não, pelo amor de Deus. Né? A gente conversava e a pessoa sofre muito. Mas para algumas pessoas é um alívio. Porque o cara, um atribulado, né? Um opressor, morre e a pessoa começa a viver a partir da morte do marido. Eu já vi muitos casos assim, viu? O cara oprimia muito e tal. Então, mas para o bem ou para o mal, o casamento não vai ficar para a eternidade. Nesse sentido, nós não acreditamos como os Mormons, né? Os Mormons tem uma crença assim. Eu não sou um profundo especialista. Talvez o Márcio saiba melhor do que eu, mas ao que parece os Mormons entendem que há famílias no céu e quando eles têm filhos espirituais povoam a família da terra e quando morre a família continua no céu. Não é mais ou menos isso aí? Quem estudou apologética? Mas não é o caso. Jesus disse: não vai continuar o casamento. Então, por mais importante que o casamento seja nessa vida, e ele realmente é, o casamento não é para sempre, não é para a eternidade, ok? Uma hora vai acabar o casamento. Seu casamento vai ser só com Jesus. Não vai continuar. Mas eu vou ficar muito triste. Tomara que a gente continue lá, né? Se conhecer. Continue junto, né? Eu acho que naquele dia a dimensão do que será, nós não temos ideia do que será. Mas Jesus disse que não se casam nem se dão em casamento. Esse texto aqui inspirou algumas pessoas do cristianismo antigo e até atual. No meio protestante isso é mais difícil, a viver aquilo que eles chamam de antecipação escatológica do reino. O que significa isso? Algumas pessoas fazem voto de celibato para já viver nesse mundo o modo como será um dia, naquele dia. Então eles abrem mão do casamento, né, de um relacionamento, para que eles possam se dedicar 100% à obra do Senhor, assim, sem nenhum impedimento. Não é que casais estão impedidos de fazer isso, mas o apóstolo Paulo, parece, na epístola aos Coríntios, parece que ele dá umas dicas assim: olha, quem é casado cuida das coisas do mundo para agradar a esposa, e a mulher cuida das coisas do mundo para agradar o marido, e está tudo certo, e assim mesmo, mas eu bem que queria que vocês servissem sem nenhum embaraço, fossem assim como eu. E aí você começa, no cristianismo primitivo, uma corrente muito poderosa que vai valorizar tanto a virgindade quanto o celibato. O protestantismo, de certa forma, ele derrubou essa noção e caiu no extremo contrário. Começa a achar que todo mundo tem que se casar, todo mundo tem que ser casado. E o celibatário está com problema porque ele reage contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela proibiu seus padres de casarem. A padre agora não pode casar. E aí o protestante reage dizendo: então todo mundo tem que casar. Aí fica essa quebra de braço aí. Mas o fato é que a história do cristianismo sempre reconheceu algumas pessoas que resolveram fazer o voto de celibato. E quando você verifica, até mesmo hoje em dia, a gente vê agências muito boas que se dedicam exclusivamente ao serviço do próximo. Em vários países pobres e necessitados, esses grupos de celibatários se reúnem para atender pessoas pobres, mulheres em condição de risco, para cuidar de crianças que foram abandonadas pelos pais. Os primeiros hospitais surgiram nos mosteiros desse pessoal que não tinha uma família de sangue para cuidar, mas cuidavam das pessoas doentes, os leprosários, os cemitérios. Então muita coisa foi feita com essa perspectiva de que
era uma antecipação escatológica do reino viver o celibato. No meio protestante, a gente tem um renascimento disso, um pouco no luteranismo, um pouco no anglicanismo, um pouco na igreja metodista na Inglaterra, mas é muito pouco. Isso ainda está mais presente na igreja católica romana e na igreja ortodoxa. Pois bem, outra lição que a gente aprende aqui, que é para quem gosta de cuidar muito do corpinho. Quem gosta de cuidar, fazer academia, ficar fortinho, lindão, lindona, não tem problema. Mas as características físicas de gênero irão desaparecer. Porque Jesus diz assim: serão como anjos no céu. A Bíblia diz, ela não proíbe a gente de cuidar do corpo, muito pelo contrário, o corpo é templo do Espírito Santo. Mas Paulo escreve para Timóteo dizendo: o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é boa porque tem promessas tanto para esta vida como para a vida por vir. Então não estou falando para ninguém deixar, eu mesmo faço uma ginástica de uns 3 minutos por dia, né? Já está muito bom, subo umas escadas, faça um pouco mais do que isso, mas cuidado com o tempo seco aí, né? Que a garganta fica seca e tal. Mas o fato é que nós seremos como anjos no céu. E é difícil especular a respeito disso, mas Jesus disse que nós receberemos um corpo glorificado. E que essas necessidades fisiológicas que nós temos aqui, provavelmente elas não irão continuar. Não vão continuar, porque nosso corpo será melhor do que esse aqui. Então, parece uma brincadeira, mas é muito sério isso, no sentido de que realmente a gente deve dar um foco maior, não para a nossa formação física nesse mundo. Não tem problema, pode continuar levantando peso lá, ir para a academia, não tem problema, mas a gente não descuidar realmente da nossa vida espiritual. Não tem oposição entre uma coisa e outra, mas é necessário cuidar da nossa espiritualidade, porque é essa que vai prevalecer depois. Ok? Muito bem. Outra lição que a gente aprende aqui: a nossa identidade pessoal, ela não se perderá na ressurreição dos mortos. Porque Jesus disse assim, que Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que foram pessoas históricas que realmente existiram segundo a Sagrada Escritura. Eu não sei se nós vamos receber um novo nome, quais são os mistérios, mas você continua sendo você. A Gil continua sendo a Gil, é o Deus da Gil, é o Deus do Wellington. Você não perderá a sua identidade pessoal, ela não se perderá. O que mostra a beleza e a singularidade da criação de Deus. O Vado continua sendo Vado, o Everton continua sendo Everton, a Marta continua sendo Marta, o Carlos continua sendo Carlos diante da presença de Deus. Não, isso não se perde. Jesus ele chegou até a dizer que nós iríamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus, aleluia. Então não vai perder a sua identidade, pessoal, não vai perder. E aqui também toco nesse assunto com muito respeito. É um desentendimento que nós temos com os espíritas, por exemplo, ou com as religiões reencarnacionistas. Porque nas religiões reencarnacionistas, o cara ele foi, há 3.000 anos atrás, ele foi, sei lá, um escravo egípcio, o Kalel. Aí há 2.000 anos atrás ele foi um lutador árabe, o Said. Aí há 2.000 anos ele foi um estudante grego, o Epaminondas. Aí há 1.000 anos atrás ele foi uma moça, ele foi uma índia, uma indiazinha de nome, sabe o nome de índia aí? Jade, sei lá. Hã? Curumim? Sei lá. Hã? Tainá. É muito
original isso, né? Ficou famosa a Tainá, fizeram até filme da Tainá. Em algumas religiões até, eles entendem que o cara podia ter sido uma borboleta, podia ter reencarnado como um bicho. Com todo respeito, tenho o maior respeito por todas as religiões, dou o maior respeito por o que eles fazem na questão social, eles são um exemplo para a nossa vida. Mas você percebe qual que é a identidade dessa pessoa aí, diante de Deus? Quem que é? É a Tainá? É o Kalel? É o Said? Outra coisa, Jesus disse que nós iremos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, haverá um encontro no céu entre santos. Só que de acordo com essa doutrina, quando um chega lá, o outro já reencarnou, o outro vem, o outro já foi para um plano superior e não tem fim esse negócio, nunca tem encontro. Não existe comunhão dos santos nas religiões reencarnacionistas. Ok? Entendeu? Deu para compreender isso? Mas, segundo o Evangelho, não. Nós nos assentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os apóstolos e com todos os santos e santas, homens e mulheres de Deus que morreram em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, de que não morreu não, porque Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Uma outra observação que eu faço aqui, também com o máximo respeito: o catolicismo romano. O catolicismo romano, com base nesse texto, que diz que o ar está meio seco, é por isso que eu fico. Com base nesse texto, que diz que Deus é Deus de vivos e não de mortos, faz o seguinte raciocínio. Por exemplo, hoje eu pedi para a Marta conduzir um momento de oração aqui. E ela orou aqui, com grande intensidade. E nós, a maioria de nós, ou todos nós aqui, uma unanimidade, acredito, entendemos que a Marta é uma mulher de Deus. Então quando você está zoadão, zoadinha, muitas vezes você vai lá e fala: Marta, ora por mim, por favor. Quem nunca fez isso aqui, né? Não somente a Marta, mas qualquer outra pessoa também pediu oração para mim, pediu oração para André, para Dona Maria. E aí o católico romano entende assim, que se você pedir a oração para essa pessoa enquanto ela estava na terra, para ela orar por você, quanto mais agora que ela está no céu junto com Deus, ela terá possibilidade de interceder por você com maior intensidade. Essa é a crença católica. Aí se você discutir com o católico, ele vai dizer: porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Porque para vocês protestantes o cara morreu não serve para mais nada. Mas para nós católicos romanos ele serve para continuar intercedendo por nós. Porque você não pediu oração para ele quando ele estava vivo, quanto mais agora que ele está com Deus. Irmãos, apesar de toda a apologética protestante em torno desse assunto, eu acho esse argumento poderosíssimo. Se você ler Apocalipse capítulo 6, versículo 5, lá está escrito que os santos que foram mortos estão diante do Senhor clamando vingança pelo sangue deles. Então há sim essa possibilidade de santos estarem diante de Deus falando com eles, sim, e eles estão vendo a perseguição que a igreja está sofrendo na terra. É poderosíssimo esse argumento, tanto que boa parte do mundo cristão e judeu também entende dessa forma. Há setores do judaísmo que também entendem essa possibilidade de intercessão das pessoas que morreram e que morreram de acordo com a vontade de Deus e estão diante de Deus. Judeus também fazem isso. Nós, protestantes, fizemos uma opção. Essa opção é seguir os exemplos do próprio Jesus, que só orava ao Pai. Você não vai ver nenhuma oração de Jesus no Novo Testamento, ele orando: ó Samuel, rogai por mim, ó Josué, tu que está... Não tem isso. Não tem isso daí. E você também não vai ver nenhum apóstolo dizendo isso daí. Os católicos não disseram que não deu tempo, ainda estava no comecinho. Mas o importante não é
imitar aqueles que estavam na raiz, no movimento? Então, se nem Jesus, nem os apóstolos fizeram algum tipo de intercessão a alguém que não fosse o próprio Deus, eu também tenho o direito de não fazer. Por quê? Porque rapidamente isso pode se converter em idolatria. Eu não digo que seja sempre, eu respeito o argumento, quem me conhece sabe que eu respeito muito o argumento católico e os católicos também, mas isso rapidamente pode correr o risco de se converter em um culto para aquele santo inadequado para o espírito da Sagrada Escritura, inadequado seja para o judeu ou seja para o cristão. Aí começam a se fazer imagens, aí começam a se fazer as romarias, aí se começa, porque esse santo é casamenteiro, porque tudo bem, isso é tudo da religiosidade popular, mas de algum modo esse entendimento pode acabar levando para isso também. Então, se Jesus disse, pedi em meu nome vos será dado, se a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e se eu sei que eu tenho um advogado justo do Pai que roga por mim, eu oro para o Pai em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, e está muito bom, e está tudo certo. Amém, irmãos? Amém. Então eu estou dizendo isso de uma forma, eu procuro sempre transferir o que os outros pensam, como se eles mesmos estivessem falando. E estou dando para você a resposta protestante, a resposta evangélica, para que você saiba responder. Fala, meu amigo, legal, eu entendo que você faz essa intercessão aí para o santo e tudo mais, só que a Escritura diz que eu tenho acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus, e que eu posso orar ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito. Se eu posso ir diretamente, quem pode mais, para quê? Aí se a pessoa disser, mas então por que você pede ajuda do seu irmão em oração? Porque nós estamos juntos na mesma caminhada. Porque eu, enquanto homem, eu preciso da ajuda de alguém quando eu estou fraco, mas eu estou vendo o Wesley aqui, eu estou pegando no Wesley, eu estou sentindo ele está junto comigo nessa caminhada. E isso é fundamental para fazer a diferença entre a identidade protestante e católica. E nós somos protestantes, irmãos, nós somos evangélicos. Nós somos cristãos evangélicos, com todo o respeito aos demais, mas nós somos cristãos evangélicos, e isso ajuda a fazer parte da nossa identidade em nome de Jesus. Amém? Pois bem, e finalmente, irmãos, o último ensino que esse texto nos dá aqui é que os maiores erros que nós podemos cometer na nossa caminhada é não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Foi o que Jesus falou aqui para os saduceus: errais por não conheceres a Escritura e o poder de Deus. E Jesus usou um texto da Escritura que eles acreditavam para falar da ressurreição, que ele cita o texto da sarça ardente, que faz parte do Pentateuco. Pois bem, agora, a questão aqui é que os saduceus, eles conhecem o Pentateuco inteiro, decora e salteado. Eles conhecem, eles leram o original, então eles conhecem a Escritura, eles têm um certo conhecimento mental. E Jesus ainda diz assim que eles não conhecem o poder de Deus. Mas veja, o saduceu, por exemplo, ele acredita em todos os milagres que Deus fez por intermédio de Moisés: a abertura do Mar Vermelho, as pragas do Egito. Então ele não só conhece a Escritura, ele tem um conhecimento, e ele também conhece e acredita no poder de Deus. Porque quando a gente olha um texto aqui, a gente rapidamente acha, então eles acham que Deus não podia fazer milagre. Não, eles acreditam, porque eles acreditam no Pentateuco. Então, o que é que Jesus quis dizer quando disse para eles que eles não conheciam a Escritura e o poder de Deus? Eles não conheciam a interpretação profunda das Escrituras,
Eles conheciam o texto da sarça ardente, mas eles não entendiam que aquele texto falava sobre ressurreição. E quando Jesus fala sobre ressurreição, ele fala do texto da sarça ardente. Então significa que eles não conhecem a interpretação correta da Escritura, e eles não conhecem o poder de Deus que dá essa interpretação correta para a Sagrada Escritura. Então, por que eu estou enfatizando isso? Para você não achar que eles não acreditavam que Deus não tinha poder. Eles acreditavam e eles conheciam pela Sagrada Escritura. Mas não é esse o poder que Jesus está falando. É esse poder de olhar para o texto e depender do texto a interpretação correta dele, que só pode ser feito através de uma iluminação do Espírito Santo na nossa vida. Lembra quando Jesus está a caminho de Emaús, e quando ele está falando com os discípulos, e o texto diz que ele abriu os olhos dos discípulos e eles entenderam tudo o que estava escrito na Escritura a respeito de Jesus Cristo. E aí nós temos um problema aqui, porque o saduceu, ele pelo menos conhecia o texto da Escritura. E o nosso problema aqui, não sei, aqui dentro desse salão, é que nem o texto da Escritura muitas vezes a gente conhece. Nem o texto da Escritura. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem já leu pelo menos uma vez a Bíblia. Eu nem vou pedir para fazer isso. Eu já li tudo, conheço tudo, sem citar a passagem, nem vou perguntar se você... Então isso pode significar que no quesito conhecimento, muitos de nós aqui esteja até atrás do saduceu, porque pelo menos o conhecimento formal ele tinha. Uma pesquisa aponta que o brasileiro, ele lê em média 2 livros por ano. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, para que você se manifeste se você leu pelo menos um livro nos últimos 6 meses. Eu já conversei com gente que já passou por aqui, no renil de vocês, com quase 30 anos e falou: pastor, eu nunca li um livro na minha vida. E aí fica muito difícil, porque a pessoa tem a maior preguiça de ler. Eu converso com pais que diz assim: quem aqui entende que é muito importante para o filho estudar? Eu acho muito importante. E fica pilhando o filho. Mas se eu perguntar: o teu filho já te viu estudando alguma vez? Ele vai falar: não. Ele já te viu com o caderno aberto ali, estudando 1, 2, 3 horas? Lendo? Ele vai falar: não. Então a hipocrisia já começa dentro de casa já, porque você manda ele fazer uma coisa que você não faz. Ah, mas me vê assistindo televisão, ele vê todo dia, me vê assistindo novela, me vê assistindo tal, isso, aquilo, outro, jogo de futebol, ele me vê todo dia, toda hora, 3, 4 horas por dia, mas ele nunca abriu a porta do seu quarto e te viu estudando, lendo. E aí? E aí? A nossa fé depende da leitura. Eu entendo que a nossa sociedade não educou, às vezes, a gente a gostar dessas coisas, mas nunca é tarde para começar. E a nossa fé depende disso daí. Nunca é tarde para começar a estudar qualquer coisa, principalmente a Sagrada Escritura. Senão, nós vamos continuar errando. Oséias diz que nós erramos, o meu povo padece por falta de conhecimento. Padece por falta de conhecimento, porque com a falta de conhecimento toma decisões erradas na vida e aquilo se torna um problema na vida. Nas coisas mais básicas, irmãos, nas coisas mais básicas da vida, padece o meu povo por falta de conhecimento. Então eu desejo, meu irmão, que quando o seu filho abrir a porta do seu quarto e da sala, ele veja você estudando a Bíblia, para que amanhã você possa abrir a porta do quarto dele, sem aviso você o veja lendo a Bíblia também. Eu quero que o seu filho te surpreenda um dia você ajoelhado na varanda orando.
para que um dia você abra a porta do quarto dele e veja ele orando também. É isso. E que nós possamos ter esse poder. Não adianta, irmãos, quando Elias caiu fogo do céu, ele primeiro precisou preparar um altar, certo? Ele preparou o altar, lembra? Jogou água ao redor, deixou tudo bonitinho o altar que estava destruído. Aí Deus foi e mandou fogo sobre o altar, poder. Com a Escritura Sagrada é a mesma coisa. Você precisa preparar o altar. Como? Lendo. Não tem como escapar. Como é que você prepara o altar? Lendo. E quando você lê, quando você se esforça para aquilo fazer parte do seu ser, aí ele manda fogo. E aí é o poder de Deus que Jesus diz que nós precisamos conhecer. Porque a minha palavra não consistiu em persuasão de sabedoria, mas em demonstração de poder de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo, porque ele diz assim: eu não me propus a ser sábio entre vós, me propus a saber a respeito de Cristo e a esse crucificado. Poder de Deus. Então que nós não venhamos a cometer o mesmo erro dos saduceus. Tudo que está escrito foi para o nosso bem, está escrito, mas que nós possamos realmente conhecer a Escritura e o poder de Deus. Vocês vão sempre, a vida inteira, vocês vão me ouvir falar aqui para dar o devido valor para a Sagrada Escritura e ler. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito. Para, e às vezes você fica aí ouvindo. Tem gente que me fala: pastor, eu ouço 5, 6 pregações por semana. Cara, para quê? Eu prefiro que você leia a Bíblia 6 horas por semana. Não troca, porque os homens que pregam aqui, eles dão opiniões, eles podem estar errados, e às vezes você tem um certo gosto. Eu gosto de ouvir o pastor Cláudio Duarte porque ele me faz rir, é uma bênção, mas não dá para ser só: eu gosto de ouvir o Nicodemos porque ele é inteligentíssimo, eu também gosto, ou o Ricardo Gondim porque ele tem uma oratória, é maravilhoso, eu escuto também, mas nada disso pode substituir a sua leitura profunda da Sagrada Escritura. A leitura da Sagrada Escritura não pode ser só devocional, tipo assim, emocional, tipo assim, só um sorteio. Não, tem que ser uma leitura profunda, uma leitura esforçada. Primeiro você tem que se esforçar para entender a Escritura na sua própria língua, e aí depois você tem que dar um salto além para tentar procurar entender a Sagrada Escritura na sua língua original, no hebraico, no grego, com a ajuda de algum dicionário. Mas pastor, é um desafio, mas é a língua original que foi escrito aí, porque toda tradução é uma interpretação. Por isso que quando você coloca 5 Bíblias diferentes, não é diferente? Ontem eu preguei usando 3, 4 Bíblias diferentes. A Revista e Atualizada, Nova Versão Internacional, Linguagem de Hoje, Almeida Revista e Corrigida, você tem a Bíblia de Jerusalém. Você vai ver que é diferente, porque a tradução é uma forma de interpretação, e isso é muito bom, é uma bênção. É uma bênção. Não estou dizendo que todos nós aqui temos que aprender a ler no hebraico ou no grego, nada disso, mas quanto mais elementos nós tivermos para entender a Bíblia Sagrada. Quando o Emerson deu o estudo lá no Me Ajude, ele foi pegar a palavra ágape e foi estudar para ter profundidade naquilo que estava falando, e é isso mesmo que precisa ser feito, para que nós possamos conhecer profundamente a Escritura e o poder de Deus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus, que essa palavra possa nos incentivar a isso daí, em nome de Jesus. Amém?